Olá, inscrito no canal, tudo bem? Hoje eu vou passar umas dicas de afiação. Gostaria de falar do alicate 777 da Mundial, porque é um dos alicates mais difícil de amolar, né? Ela é o terror desafiador. Primeiro, que quando você compra esses alicates, eles vêm travado, eles vêm duro, entendeu? Ó, esse aqui ele freia antes de encostar, ó, tá vendo, ó? Quer ver? Vamos ver se melhora. Ele fecha antes de encostar a lâmina na outra, ó. Ele trava, quer dizer. Antes de encostar uma na outra, ele trava. Então, o que você tem que fazer? Você tem que dar uma batida nele. Porque isso aí atrapalha na pressão de corte, entendeu? Porque ele aqui, ele tem esse rebite, né? Então, por ele ter esse rebite, ele fica robusto. Entendeu? Então, quando ele vem novo, a maioria vem, sabe, travando antes de encostar a lâmina. Então, daí você coloca a mola, aciona a mola. Tem uns que, a hora que você aperta assim, ele trava. Deixa eu ver. Não tem nenhum travando aí. E outro motivo, o que acontece? Quando você compra esse alicate novo, eles vêm maior, tem uns vêm grande, outros vêm pequeno. O tamanho deles são diferentes. Entendeu? Eles não tem um padrão de tamanho. Uns vêm grande, outros vêm pequeno. Eu já cheguei descartar alicate novo. Por quê? Porque você vende para manicure, você vende um alicate novo para manicure amolado. E ela fala assim: seu alicate você vem pequeno. O alicate vem pequeno, vem gasto. Você gastou muita ponta do alicate. Não foi a gente que gastou. Ele que veio menor. Nesse caso aqui eu tô com 6 alicates de uma cliente. Todos estão pequenos. Todos estão pequenos. Ainda bem. Não ainda bem, né? É triste falar isso, mas se um tivesse grandão, outros pequenos, ela ia falar assim: viu, você gastou mais essa ponta desse alicate, você gastou muito. Não é que eu gastei, é que ele veio pequeno, entendeu? Nesse aqui todos são pequenos. Uns estão um pouquinho maior do que os outros, mas eles estão pequenos. E outra, o afiador que afia na rampa, às vezes esse rebite atrapalha. Atrapalha na fiação. Olha, esse aqui, ó, ele tá travando, né? É novo, o alicate novo tá travando antes de encostar a lâmina com lâmina. Nossa. O que eu tenho que fazer? Eu tenho que dar uma batida aqui do lado dele. Eu tenho uma bigorna aqui. Daí eu coloco aqui assim, ó. Eu não bato, eu bato com o cabo do martelo, né? Eu fecho ele e dou uma batida de um lado e dou uma batida do outro. Daí eu vejo, ó lá. Tá vendo? Batei fraco. Só uma batidinha, ele já destravou. Alguns você tem que bater de um lado, você tem que bater do outro. E ele não destrava. Depois você vai dar uma batidinha, ele fica folgado. Esse aqui eu dei só uma batidinha, ele quase ficou folgado, ó. Mas ele não tá com o jogo.
Então, quando você for afiar um alicate desse 777, tem que prestar bastante atenção nesses detalhes. Porque senão você afia o alicate, a afiação fica até boa, só que quando você vai testar não corta, porque muitas vezes está travando, muitas vezes é na pressão de corte. Aqui na afiação você tem que prestar bastante atenção na pressão de corte. O que acontece com esse alicate 777 da Mundial? A coluna dele, tá vendo aqui? Ele tem muito material aqui na coluna. Aqui na parte interna dele tem pouco material. Um lado vem mais material do que o outro, né? Mas a coluna dele aqui é muito resistente. Entendeu? Então, isso aí atrapalha na mobilidade da pressão de corte, entendeu? Porque os outros alicates, tipo o 722, ele se pode dar mais pressão de corte nele, né? Ele tem uma certa elasticidade na coluna dele. Entendeu? Aqui na coluna dele ele tem uma certa elasticidade. Esse aqui não. Esse aqui ele é seco, entendeu? Então você tem que deixar ele quase fechado inteiro para ele cortar por inteiro, entendeu? Se você deixar muito aberto o fundo dele na pressão de corte, ele não fecha até o final. Ele fecha só uma parte, entendeu? Então a bundinha, que as manicuras falam, a bundinha fica aberta. Que é aqui, né? Daí ele puxa e arranca o bife. Entendeu? Então é difícil dar pressão de corte nesse alicate. Então você tem que deixar ele quase chapado para ele cortar por inteiro. Entendeu? E se a lâmina interna não estiver bem retificada, ele vai ficar chapado, ou vai ficar bico aberto, ou vai ficar fundo aberto, entendeu? Por isso que ele é difícil para molar. E conforme você vai molando, ele vai ficando pequeno, é pior ainda. Então, muitas vezes, você tem que, quando ele tá várias vezes amolado, você tem que deixar essa coluna aqui meia fraca para dar elasticidade na pressão de corte. Senão é difícil, muito difícil afiar esse alicate. Vou amolar um aqui com vocês. Primeiro eu vou começar testando ele, né? Eu testo aqui nesse sacolinha. Esse aqui é o papel de propaganda do meu mercado, ó. Vamos ver como que ele tá. Tá ruim. Daí aqui vem o sacolinha do mercado. Ó, ele até corta, mas tem que apertar bastante para ele cortar. Daí fecha inteiro, mas não pode, você nunca pode apertar muito, né? Você tem que ter o tanto certo de apertar, ó. Se não apertar, ele puxa. Agora eu vou apertar bastante, com força. Não pode apertar com força, mas ó, se apertar com força ele corta. Mas se não apertar, ó, se apertar bastante ele corta. Se não apertar o tanto suficiente, ó, ele rasga. Então eu vou dar uma molada aqui. Primeiro eu começo fazendo o fio, né? O pré-fio dele. Eu analiso a pressão de corte. Ele tá quase fechando, então eu vou só dar uma retificadinha aqui. Só dá uma tiradinha, tirar o suficiente. Só para ajeitar, para fazer o fio interno dele. Daí eu analiso aqui como que ficou. Deixa eu analisar aqui fora, porque... Entendeu? Acho que ele tá praticamente cortando, viu? Porque eu só
Só fiz o pré-fio dele, vai estar cortando, ó. Ó. Agora eu vou fazer a retífica interna de um lado e fazer a retífica interna do outro. Tirar só o suficiente. Ah, e outra coisa que eu esqueci de mostrar, peraí. Dá uma desligada aqui para mostrar para vocês. Se você colocar assim ele reto aqui, ele vai pegar aqui na coluna. Ele vai pegar na coluna aqui, ó. Tá vendo? Se eu colocar ele reto aqui, ó, tá vendo, ó? Ó, vou ter que tirar bastante na coluna, porque tem o ângulo certo da fiação, né? Vai tirar muito nessa coluna. E se eu fugir da coluna, assim, o que que acontece? Ele vai abrir no meio. Ele vai ficar côncavo aqui, assim, ó. Entendeu? Então, eu tenho que colocar... Se eu colocar assim, ele vai pegar na coluna aqui. E se eu colocar muito assim, ele vai ficar aberto no meio. Então, esse bolo aqui é 3 polegadas. Entendeu? 3 não é. Até esqueci quanto que é. Deixa eu ver quanto que é esse rebolo aqui. Deu uma falha na minha memória aqui. Eu esqueci o diâmetro do rebolo aqui. Esse bolo aqui é 7 polegadas Race grão 400, entendeu? Então eu uso eles para fazer a retífica interna e o fio do alicate. Então, como que eu tava falando, explicando, se eu colocar assim, ele vai ficar aberto no meio. Se eu colocar assim, ele vai pegar muita coluna aqui, a coluna dele, entendeu? Então eu tenho que, né? E se o rebolo tiver o diâmetro pequeno, é pior ainda, né? Entendeu? Então tem que ser rebolo de diâmetro maior, para você não precisar deixar muito, dar o mínimo possível de inclinação, entendeu? Então eu vou deixar o mínimo possível, tirar o mínimo possível, só pouca inclinação. Encosto e fico esperando. A hora que sair a borrinha é que tá pronta aí, ó. Tá pronta a laminação interna de um lado. Tá vendo, ó, como ficou? Ainda vou ter que tirar mais um pouquinho, porque aqui na ponta não tirou muito, entendeu? Então eu vou colocar lá, encostar e esperar. Olha lá, tá tirando na ponta, não sei se vocês estão vendo. Tá tirando na ponta, onde que não tava tirando. Aí, ó. Agora vou fazer, vou ver como que ficou, né? Vou fazer o outro lado da retífica interna, sempre procurando tirar o mínimo. Eu encosto, vocês estão vendo? Estão vendo sim. Vai pegar um pouquinho da coluna, mas se eu fazer assim, vai pegar bastante. Então se eu fizer assim, ele vai ficar aberto no meio. Então eu tenho que... Tá pegando apenas na coluna, né? Esse barulho tá fazendo de pegar na coluna. Daí eu vou ter que esperar.
Que é um alicate novo, nunca foi amolado, entendeu? Olha lá, daqui a pouco começa a sair a borrinha. Vamos ver. Saiu a borrinha, agora eu vou tirar pra ver. Não tirou o suficiente. Entendeu? Então vou colocar mais um pouquinho lá. Faltou tirar aqui, ó, na ponta aqui. Aí já tirou o suficiente, ó. Olha lá. Não sei se vocês estão vendo. E esse aqui saiu na coluna, tá vendo? Como um lado diferente do outro. Vamos ver como ficou a pressão de corte. Deixa eu ver aqui. Não sei se vocês estão vendo, ele ficou chapado. Ficou um pouco chapado. Agora eu vou fazer o fio dele. Vai fazer o fio dele. Como ele tá chapado, vou ter que tirar um pouquinho mais na parte de trás para fazer a pressão de corte certinho. Vamos ver se ficou bom. Dá uma olhada aqui só para ver se ficou bom na luz. Tá praticamente chapado, mas vou ver como tá o corte dele. Ó. Quem vai dar o corte no alicate é a pressão de corte. Você viu que ele ficou meio um pouco chapado? Então vou ter que tirar um pouquinho mais na traseira para dar pressão de corte. Vamos ver se tirou o suficiente. Tô fazendo bem devagarzinho para vocês verem. Vamos ver como ficou. Ó, já tá cortando, tá vendo? Vamos ver o papel, o plástico. Ó, já tá cortando. Um pouquinho que eu mudei na pressão de corte, já começou a cortar. Você percebeu? Vamos ver o corte no papel de mercado. Então vamos ver aqui no papel higiênico. Ó como tá cortando papel higiênico. Então o segredo da fiação tá na pressão de corte. Principalmente, olha, tá cortando inteiro, tá vendo? Principalmente nesse alicate 777. Ele tem que ficar praticamente chapado. Praticamente chapado. Não tá dando, né, pra ver. Não sei se vocês estão vendo. Ele tem que ficar praticamente chapado pra, ó, pra cortar. Beleza? Então, agora eu vou fazer a retífica externa dele, entendeu? Então, é assim que eu amolo o alicate 777 da Mundial, um dos alicates mais difícil e complexo de afiar.